Atenção! Uma Família da Pesada é um desenho para adultos. Se você não possui idade para assistir esse desenho, não deve assistir. Uma Família da Pesada é uma série da Fox que faz uma sátira sobre as famílias americanas. Uma série que faz os Simpsons parecer um desenho normal. A série já enfrentou vários processos e cancelamentos por causa do seu humor ácido. Atualmente na sua 22ª temporada, a série já fez piada com tudo que você possa imaginar. Apesar do humor pesado, a série conta a história da família Griffin, composta por um casal, 3 filhos e um cachorro. Como toda a família, os Griffin também escondem alguns segredos sombrios, que foram revelados aos telespectadores ao longo da série. E neste vídeo, vamos listar alguns dos mais aleatórios. Então já deixa o seu like, a sua inscrição no canal e ativa o sininho das notificações. Me chama também lá no Instagram, que eu tô sempre por lá e respondo todas as mensagens. Antes de começar, eu preciso lembrar que os segredos que vamos mostrar nesse vídeo não são exatamente canônicos. Isso porque todos eles foram revelados em momentos de humor na série, como uma forma de piada. Por isso, não sabemos até que ponto esses segredos fazem parte da família ou até que ponto são apenas uma piada. Além disso, a maioria desses segredos apresenta sérios problemas de continuidade, deixando margem para interpretação se esses fatos realmente aconteceram ou não passam de uma piada. Para começar já com uma revelação bombástica, Peter é trigêmeo. Exatamente isso que você ouviu. Peter Griffin possui 2 irmãos gêmeos, que apareceram em diferentes episódios. Seus 2 irmãos apareceram na 12ª temporada. Temporada 12, episódio 2. Peter descobre que tem um irmão gêmeo acoplado em seu pescoço, que desenvolveu-se completamente. Ele chama o seu irmão gêmeo de grude, pois ele está grudado ao seu corpo. Criativo demais. Peter então resolve fazer uma cirurgia para retirá-lo, como se fossem gêmeos siameses. A cirurgia dá certo e o grude fica livre do corpo do Peter, mas continua morando com eles. O problema é que o grude é muito simpático e a família toda se encanta com ele, deixando Peter com ciúmes. Temporada 12, episódio 14. Peter em um momento de descontração revela que possui um irmão gêmeo sem pelos. E o mais bizarro dessa história é que eles o mantêm em cativeiro em um galpão no jardim. Apesar de ser uma piada engraçada, não deixa de ser bem pesado. Mas se não fosse pesado, não seria Family Guy. E para piorar, no final desse mesmo episódio, o gêmeo do Peter aparentemente foge do cativeiro e troca de lugar com ele e ouvimos o barulho de um tiro. Essa cena dá a entender que o gêmeo matou o Peter e roubou a identidade dele. Mas na cena seguinte, vemos novamente o Peter. Então fica a dúvida, será que o Peter verdadeiro foi substituído na 12ª temporada? Stewie teve um irmão gêmeo. Temporada 11, episódio 13. Nesse episódio, eles mostram um flashback do nascimento de Stewie. Essa cena mostra que, originalmente, Stewie teria um irmão gêmeo chamado Dave, mas ele não sobreviveu à gestação. Durante o parto dos bebês, após o nascimento de Stewie, o médico está retirando Dave. Para surpresa de todos, só veio o caixão da criança. Stewie então fala de um modo muito suspeito, como se tivesse algo a ver com a morte de seu irmão gêmeo. O problema nessa cena é que já tínhamos visto cenas do nascimento de Stewie outras vezes e nunca havia sido mencionado isso. Chris teve um irmão gêmeo. Temporada 16, episódio 9. Parece que todo mundo da família tem um irmão gêmeo. Em um episódio de Natal, é revelado por Lois que todo ano ela coloca as meias de Natal de todos os seus filhos, inclusive o irmão gêmeo de Chris, que nasceu sem vida. A cena é uma piada com a tradução da palavra Natal em inglês, mas revela que, além de Peter e Stewie, Chris também teve um irmão gêmeo. A única incongruência nessa narrativa é que ela não coloca a meia de Natal do Dave, o gêmeo do Stewie. Meg não é filha do Peter. Esse segredo nos é revelado na temporada 3, episódio 13. No episódio, Brian é levado a depor em um tribunal e deixa escapar que o verdadeiro pai de Meg se chama Stan Thompson. Infelizmente, Meg está usando seus fones de ouvido durante a revelação e não consegue ouvir a resposta. Aparentemente, está explicado por que Peter a despreza tanto, porque ela não é sua filha biológica. Esse assunto volta a ser abordado em futuras temporadas, mas vamos ficar apenas com essa revelação. Na verdade, nenhum deles é filho do Peter. Isso pode parecer estranho, mas nem Chris, nem Stewie são filhos do Peter. Isso porque é revelado na temporada 19,
Episódio 9 que Chris foi roubado de uma família holandesa. Apesar dele parecer muito com o Peter, ele se parece ainda mais com a tal família holandesa. Como eu mencionei antes, isso é meio contraditório, pois ele teria um irmão gêmeo. Já o Stewie, a situação é um pouco mais constrangedora. Na temporada 9, episódio 9 é mostrado que, no passado, Lois fez um filme adulto. Neste filme ela contracenou com um cara que era a cara do Stewie, dando a entender que ela engravidou dele durante as gravações do filme. Apesar deste ser o único indício dessa afirmação, existe um pequeno furo nesse segredo. Lois teria feito esse filme há bastante tempo, mas Stewie ainda é um bebê. Portanto, ou é apenas uma grande coincidência, ou ela manteve contato com seu colega ator, anos depois do filme. Meg nasceu menino. Temporada 13, episódio 9. Em um flashback desse episódio vemos o nascimento de Meg. O parto dela foi realizado pelo médico e cirurgião Elmer Hartman. Na hora de cortar o cordão umbilical, o médico oferece a Peter a tesoura. Quando Peter corta, o médico afirma que aquele não era o cordão e que agora eles têm uma garota. Por mais incrível e cruel que pareça, eu acho que foi uma referência a um caso da vida real, que aconteceu no Canadá. Meg nasceu com o coração na cabeça. Temporada 11, episódio 7. Em uma cena do episódio, Meg conhece um rapaz, que tenta elogiá-la dizendo que o coração dela está no lugar certo. Porém, ela o corrige, dizendo que não está, pois ela nasceu com uma condição rara em que seu coração fica na cabeça. É mostrado um flashback da cena após o nascimento dela, quando o doutor diz que isso não deveria acontecer e que ela usasse um gorro na cabeça. Isso explica por que Meg sempre usou o seu característico gorro rosa. Meg nasceu com uma cauda. Temporada 2, episódio 21. Neste episódio, Meg quase descobre que nasceu com uma cauda de animal. Enquanto vasculha a bagunça do sótão dos Griffin, Lois encontra um baú com lembranças da infância de Meg. Ela então vasculha o baú e encontra o rabo no meio das coisas da Meg. Lois esconde rapidamente, quando Meg pergunta o que era e finge que nada aconteceu. Você nunca sabe quais segredos de infância perturbadores pode encontrar na casa da família Griffin. O falecido bebê dos Griffin. Temporada 7, episódio 09. Em um flashback do episódio, aparece o túmulo de Peter Griffin Jr., onde Peter revela que a causa da morte do bebê foi que ele o sacudiu fortemente na tentativa de fazê-lo parar de chorar. Para reafirmar a piada, Peter também afirma que funcionou, pois o bebê parou de chorar. Meio pesado. O filho não reconhecido de Peter. Temporada 4, episódio 22. Bertrand foi o filho da professora de ginástica e de sua parceira. O pai biológico de Bertrand é Peter, que após uma confusão no banco de esperma, preencheu os potes com seu próprio material genético. Aparentemente, Peter nem sabe que teve esse filho, porém Stewie o conheceu e eles viraram inimigos mortais. Peter tem incontáveis filhos. Temporada 15, episódio 20. Nesse episódio, Peter revela que no passado foi doador de esperma. O problema é que todos os filhos que foram gerados dessas doações aparecem sem avisar em sua casa, causando uma grande confusão. Então é canônico. Peter tem mais filhos do que podemos contar e todos são absurdamente idênticos a ele. Então pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou eu peço que deixe o seu like e a sua inscrição no canal. Já comenta quais outros segredos pesados sobre a família Griffin eu esqueci de colocar. Quem sabe rola uma parte 2. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.